Faz, Senhor, o teu querer. Se revela nessa noite, Jesus, a nós. Vem, Jesus, inundar os nossos corações com a completa revelação de quem Tu és, Pai. Ah, Jesus, que verdadeiramente os nossos corações estejam abertos, Pai, para recebê-lo nessa noite. Ah, Jesus, nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra e para o Teu Evangelho, Senhor. Eu te peço, Senhor, que tudo em nós e que todos nós venhamos a diminuir para que o Senhor cresça e para que o Senhor seja exaltado nessa noite. Senhor, se o Senhor não estiver aqui, de nada vale, Pai. Se o Senhor não for pregado nesse lugar, e se a Tua palavra não for evidenciada aqui, de nada vale esse ajuntamento, Senhor. Como Moisés naquela nuvem, ele não aceitou, Senhor, ir para nenhum lugar onde as Tuas bênçãos alcançariam, mas que a Tua presença não estaria, Senhor. Nós não vamos nos mover, Pai, sem a Tua presença. Então eu te peço, Senhor, se faz presente aqui. Abre os nossos corações, abre os nossos olhos espirituais nessa noite, abre os nossos ouvidos espirituais e feche os nossos ouvidos carnais, feche os nossos olhos carnais, para que nós possamos vislumbrar, Pai, a Tua glória, para que nós possamos vislumbrar o Cristo ressurreto, para que nós possamos vislumbrar a Jesus, o autor e consumador da nossa alma. Ah, Jesus, encontre corações, Pai, nessa noite, que precisam Te conhecer e que precisam prosseguir em Te conhecer. Ah, Jesus, fica conosco, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se assente, querido, fica à vontade. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Que alegria podemos partilhar juntos da presença do nosso Rei, do nosso Senhor. E eu queria compartilhar com os irmãos uma porção da palavra hoje. Na verdade, tem mais a ver com uma dor e um anseio que o Senhor tem colocado no coração daqueles que o têm buscado nesses dias. E esse anseio parte de uma urgência no Espírito, querido. Talvez você vai cansar de ouvir a mesma coisa nesse altar, porque nesse altar tem pessoas que estão ouvindo o Senhor. E esses dias eu conversando com o Henrique, a gente troca muita ideia, viaja muito na maionese também. E eu falei para ele que eu sinto no meu espírito como se o Espírito Santo, através do conselho de Deus, estivesse bradando aos nossos corações: preguem o meu Evangelho. Porque nada é mais primordial neste tempo. Sabe, querido, nós precisamos olhar para tudo ao nosso redor, para tudo aquilo que cerca a nossa vida secular, através da ótica do Evangelho. Nós precisamos olhar para o tempo do fim que estamos entrando, através da ótica do Evangelho. Pois sem o Evangelho, querido, nada somos. E eu queria começar perguntando a nós: será que eu e você compreendemos de verdade o que é o Evangelho? Será que nós sabemos realmente o que é o Evangelho? Se eu te perguntasse hoje, o que é o Evangelho? O que você conseguiria me responder? Porque Evangelho, queridos, não é um meio para um fim. Evangelho não é algo que nós ouvimos uma vez somente e isso basta no nosso momento de conversão. E eu gostei muito da irmã Maria Helena, porque ela falou aqui que Ele me aceitou. Uau, Maria Helena! Porque a verdade, queridos, que o Evangelho trata de um Deus que é soberano, que decide nos aceitar como seus filhos.
Porque a verdade é que o Evangelho não é sobre um Deus que está parecendo um Deus que é fraquinho, sabe? Que Ele fica o tempo todo insistindo e implorando para que você o aceite. É como se nós fôssemos maior do que Deus, querido. Deixa eu te contar uma verdade nessa noite. Talvez isso vai quebrar alguma estrutura que você tem dentro do seu coração. E isso é necessário nesses dias. Deus não precisa de nós para nada. Porque o Evangelho se trata disso, de um Deus soberano, acima de tudo e de todos, mas que decide compartilhar do seu amor com a sua criação e com a sua criatura. Então a forma como eu devo olhar para o Evangelho, não é a forma como nossa, Deus está insistindo para que eu aceite, eu vou aceitar. Ei, negativo. É Ele quem decidiu te aceitar, quando se pregou naquela cruz, e abriu um caminho para que você caminhasse por Ele. E eu falo isso, queridos, porque meu processo de conversão passou muito por isso. Porque eu vivi muitos anos dentro da igreja, queridos. E eu falo isso e eu não me canso de falar, porque talvez hoje tem pessoas aqui que vão se encaixar nesse detalhe. Passei anos e anos dentro da igreja, tocando, servindo, diante dos irmãos, diante da igreja, mas como um sepulcro caiado, sem fundamento, como uma casa que foi edificada pelas minhas mãos. Essa era a minha vida espiritual, sem o fundamento, o alicerce do Evangelho cravado em Cristo. E nos últimos dias, queridos, o Senhor tem conduzido aqueles que estão diante dEle a pregar o Evangelho completo, todo, não o Evangelho em partes. E é sobre isso que eu queria falar hoje. E eu queria ler o texto de 1 Coríntios 1, 21 a 24. Se você quiser abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios 1, 21 ao 24. Abram comigo. O texto vai dizer: visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, ei, você é um chamado. Tanto judeus como gregos, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O que é o Evangelho, queridos? O Evangelho tem um nome: Cristo Jesus. E aí partimos desse caminho. Se o Evangelho é Jesus Cristo, queridos, será que eu e você conhecemos verdadeiramente quem é Jesus? Porque o fato é que eu vivi durante 20 e tantos anos dentro de uma igreja, mas eu não conhecia Jesus. Mas a raiz do Evangelho não havia fundamentado o meu coração e a estrutura que o Espírito queria levantar dentro de mim. Porque todos nós, queridos, somos como casas espirituais, sendo edificadas pelo Espírito, porque Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas templos feitos por suas mãos. Então a nossa espiritualidade, a nossa casa espiritual, é algo que precisa ser fundamentado e edificado pelo Espírito Santo. Amém? Vocês estão comigo? Estão me entendendo, meus irmãos? E o legal desse texto de Paulo é que Paulo vai dizer que para aqueles que foram chamados, Ele se revela. Então, se você foi chamado, querido, Ele vai se revelar a você. Basta você silenciar o seu ouvido carnal, fechar os seus olhos carnais e deixar o Espírito iluminar o seu interior. Porque sabe o que acontece, querido? Quando nós fundamentamos algo com as nossas mãos,
chega um momento que essa estrutura precisa ser demolida. Porque o Espírito Santo não vai habitar em templos que nós edificamos. E aí o que acontece? O Espírito vem, derruba tudo. Para fundar o fundamento e edificar uma habitação que Ele quer habitar. Amém? Mas como é que podemos ter? Como é que Jesus pode ser revelado a nós? Quem anda comigo mais perto sabe que eu tenho falado muito sobre isso, sobre a revelação completa de Cristo. Mas a pergunta é como? Talvez você vá ouvir falando, Jesus precisa ser revelado em nós, mas espera aí, Tarso, como é que é esse negócio? Nós vamos entrar nesse assunto hoje, queridos, e isso vai nos levar à obra do Espírito Santo em nós. Eu queria que vocês abrissem comigo agora em João, no capítulo 16, no versículo 12 ao 13, porque nós vamos entrar agora no fundamento da obra do Espírito em nós. Eu ministrei essa mensagem lá no Greenville esses dias, e o Senhor me pediu para ministrar essa mensagem hoje aqui. Porque eu creio que o que nós precisamos nesse tempo, e o que o Espírito está nos chamando, é para sermos fundamentados num verdadeiro Evangelho, queridos. Tudo que você vai ouvir aqui em cima, seja sobre o início ou sobre o fim, precisa estar com a ótica do Evangelho. Amém? Quando você escuta o pastor Salim pregar sobre o fim aqui, querido, é com a ótica do Evangelho. Se você não conhece o Evangelho, se você não se relaciona com o Evangelho, isso aqui não vai fazer sentido nenhum. Então é pela ótica do Evangelho, amém? Vocês encontraram o texto aí? Amém? 16:12. O texto vai dizer: tenho muito a dizer a vocês ainda, mas vocês não podem suportar. Mas, quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês. Amém? O que Jesus estava falando aqui, queridos, é sobre a obra que o Espírito Santo ia terminar nos seus amigos. Amém? A obra que o Espírito Santo ia finalizar nos discípulos de Jesus. E nós vamos analisar nas Escrituras, e a fundo, nós entendemos que os judeus esperavam um Messias, amém? Todos aqui sabem o que é a figura do Messias? Levanta a mão quem sabe. Vocês sabem o que é a figura do Messias? Então os judeus, eles esperavam um Messias. E esse Messias que os judeus esperavam era um libertador, um guerreiro, vindo da linhagem de Davi. E os discípulos de Jesus eram judeus, sim ou não? Sim. Como bons judeus, também esperavam um Messias libertador. Um guerreiro. Davi foi um grande guerreiro, queridos? Sim, talvez o maior guerreiro que já existiu. Então você pensa como um judeu, começa a olhar com a ótica de um judeu. Jesus não parecia ser esse Messias que eles esperavam. Porque eles aguardavam alguém que ia se manifestar com um grande exército, com espadas nas mãos, para derramar sangue dos romanos, que estavam assolando a nação de Israel. E o fato é que esse Messias prometido nas profecias, nós vemos as profecias começarem a se cumprir uma a uma. E aí Jesus nasce no tempo daqueles caras, no tempo dos 12 apóstolos. E aí Jesus escolhe esses 12 para estar com ele. Lá em Marcos 3:13, é um texto que tem destruído meu coração, queridos. Lá vai dizer que o Senhor chamou os 12 para estarem com ele.
E quantas vezes nós ouvimos aqui, quantas vezes nós nos perguntamos, talvez, eu sei que não é só eu, querido, que vivia assim me perguntando, mas Deus, qual é o meu chamado? Aonde o Senhor me chamou para servir? Aonde eu fui chamado para fazer alguma coisa para o Senhor? E a gente entra nesse parafuso, porque a gente não entende o que é ser chamado. Porque o texto que nós lemos, Paulo vai dizer que ele vai se revelar para aqueles a quem ele chamou. E o chamou aí, chamou para estar com ele, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Nós todos temos um chamado. E ele é coletivo. Chamados para estar com ele. E é isso que Jesus faz. Ele escolhe 12 e os chama para estar com ele. Lembra? Esses 12 com a mentalidade do Messias, guerreiro, libertador, assim como todo judeu esperava, amém? E esses caras começam a caminhar com Jesus, amém? Até aqui estamos juntos, meus queridos? Tem que apressar um pouquinho. E mesmo caminhando com Jesus ali, mesmo já olhando e vendo que Jesus era a figura do Messias, por vezes e vezes, o olhar dos discípulos se voltava para o perfil do Messias judeu. Do Messias, não o Messias judeu, porque Jesus era um judeu, mas o Messias que os judeus esperavam. Um guerreiro. E isso nos leva a olhar nas Escrituras e nos Evangelhos, que os discípulos muitas vezes não entendiam absolutamente nada do que Jesus falava. Irmãos, vocês imaginam, Jesus esteve em carne com eles, caminhou com eles, mas para um judeu, abandonar tudo o que acreditava e seguir uma pessoa, cara, tinha que ter muita fé, irmão. A raiz de um judeu, ela é profunda, querido. A raiz judaica, a raiz da Torá, da lei, das crenças, daquilo que eles acreditavam, era muito profunda. Por mais que eles vislumbrassem que Jesus era o Messias, o ato de eles seguirem Jesus, sem muitas vezes compreender o que Jesus faria seguir, é um ato de fé, queridos. Então comece a olhar para esses caras como homens que tiveram muita fé. Sabe por quê? Porque eu sempre olhei para a Bíblia e falei, nossa, mas esses caras viveram com Jesus, eles tinham que ser mártires mesmo. Mas não é bem assim, querido. Porque nós vamos entender hoje que só há um momento em que nós experimentamos a completa revelação de quem Jesus é, que é através do Espírito. E naquela época o Espírito ainda não havia descido para habitar dentro de nós. E dentro deles, muito menos. Amém? Vocês estão comigo? Lá em João 14, 8-9, Filipe vai questionar o Senhor, ele vai falar assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Olha isso aqui, queridos. João 14, João 13 a João 17, já é os momentos ali que precedem, no Evangelho de João, precedem Jesus ser preso e ser crucificado. E ainda naquele momento, Filipe ainda pede para Jesus mostrar-lhes o Pai. Eles não tinham compreensão de quem estava com eles. Eles não tinham a completa revelação e o acesso a essa completude de quem Jesus representava e quem Jesus era. Amém? Essa passagem ela vem evidenciar o quanto os discípulos não tinham por completo a revelação de quem é Jesus. Mesmo com sinais, maravilhas, o que pairava no coração deles é: quando é que ele vai empunhar a espada? Não bastava o tanto de milagres que eles acompanhavam e viam Jesus. O que batia e o que latejava no coração daqueles discípulos é: quando é que o Senhor, quando é que o Mestre, quando é que o Messias vai empunhar uma espada e vai libertar o nosso povo? Entendam, queridos, eles não estavam errados. Foi assim que eles foram ensinados. Eles aguardavam o Messias. De certa forma, por fé, eles enxergaram em Jesus o Messias. Não a liderança judaica e os fariseus
não olharam para Jesus em nenhum momento assim. Mas aqueles 12 sim, por fé, queridos. Mas os seus olhos estavam encobertos. Faltava-lhes algo. Lhes faltava o Espírito Santo. Porque sem o Espírito, querido, nós não temos como acessar a completa revelação de quem Jesus é. Se o Espírito não vier sobre nós, o Evangelho não vai fazer sentido para nós, queridos. É por isso que o Senhor agora vai prometer para eles o Espírito. Vamos lá, em João 14. Abra sua Bíblia comigo. João 14, 15. Abram comigo aí. João 14, 15 ao 17. Vocês estão comigo, queridos? Lembram, ó? Como é que os judeus, como é que aqueles 12 olhavam para a figura do Messias? Um libertador. Jesus o tempo todo falando para eles que não era o caso. Não é que Jesus deixou de orientar eles não, queridos, é que eles não entendiam. Vamos lá. E agora Jesus vai prometer para eles o Espírito. João 14, 15 vai dizer: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Olha o que Jesus estava falando. Presta atenção, cara. Jesus está falando: eu vou enviar outro conselheiro. O mundo não conhece, mas vocês conhecem, porque Ele está com vocês, mas estará em vocês. Em outras palavras, Jesus está falando: vocês não conseguem vislumbrar a completude de quem eu sou, mas quando eu habitar dentro de vocês, isso será revelado plenamente. Uau, queridos! É por isso que Jesus vai dizer sobre João Batista, de que nascido de mulher até aquele momento, ninguém era maior que João. Porque João, quando Jesus, dentro da barriga da Maria, vai visitar a sua mãe Isabel, João Batista recebe o Espírito, querido. É por esse motivo que Jesus diz que de João Batista para trás, ninguém era maior que ele. Mas no meu reino, o menor será maior que João. Por quê? Porque o próprio Deus agora, que habitava com eles, ia passar a morar dentro deles. Amém? Estão entendendo, meus queridos? Vai um pouquinho para frente aí em João 15, 26, na sua Bíblia. Lembra, se eu puder indicar uma leitura para vocês, meus irmãos, essa semana eu indico ler João, do 13 ao 18. São palavras assim, que fundamentam o nosso coração. Em João 15, 26, Jesus vai dizer: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, Ele testemunhará ao meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Jesus está falando: quando o Espírito vier, não se preocupem, Ele vai testemunhar de mim. Ou seja, em outras palavras, quem eu sou, o Evangelho seria cravado e revelado por completo naqueles homens. Mais uma vez, queridos, o que é o Evangelho? Nós já falamos hoje o que é o Evangelho. Jesus Cristo. E o Evangelho possui uma mensagem. Qual mensagem? Mensagem da cruz. O Evangelho se trata, queridos, de um judeu que há 2000 anos atrás decidiu por vontade própria se pregar numa cruz, nu, por mim e por você, por minha e por sua culpa. Era para nós estarmos lá. É por isso que Paulo vai falar que isso é loucura. Loucura, mas para nós que fomos chamados, queridos, chamados para estar com Ele, isso se revela em poder de Deus. Amém, queridos? Vocês estão entendendo?
Mais para frente um pouquinho, João 16, no versículo 7. Só passar sua Bíblia para frente aí, o texto que nós lemos como base. A partir do 7 vai dizer assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho muito ainda a dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas, porém, entretanto, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês. Em outras passagens, Jesus vai falar aqui, que ele vos faria todos aqueles homens lembrar de todas as palavras que Jesus falava. O que Jesus está dizendo aqui é que vocês ainda não conseguem entender, vocês ainda não conseguem vislumbrar com completude quem eu sou e aquilo que eu vim realizar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: ei, eu sou o Messias, mas ainda não é o dia do Senhor. É o dia de inaugurar o ano aceitável do Senhor. O que Jesus estava querendo dizer para eles é que, naquele momento, ele estava vindo na figura de um cordeiro, e não de um guerreiro, um leão. O que Jesus estava dizendo é que ele precisava abrir um caminho reto de sangue, para que o homem pudesse ser levado de volta à presença do Pai, para que a justiça de Deus pudesse ser satisfeita em Cristo, aquele que não pecou, mas que recebeu todo o pecado da humanidade. Lá em Lucas 18, queridos, 31, isso aqui me choca porque Jesus estava muito perto a ser preso, queridos, e ainda assim aqueles caras não entendiam o que Jesus estava falando. Olha isso aqui. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo a Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, ele ressuscitará. E olha esse detalhe: os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto, e eles não sabiam o que ele estava falando. O que lhes faltava, queridos? O Espírito Santo. Essa é a obra que o Espírito Santo quer fazer em mim e em você: revelar Jesus, cravar o Evangelho no nosso coração. Queridos, e eu vou falar algumas palavras aqui que talvez vai questionar, vai fazer você se questionar ou vai te confrontar, mas isso é necessário. Sabe por que muitas vezes, querido, nós patinamos na fé? Sabe por que muitas vezes a gente dá 2 passos e parece que não saímos do lugar? Porque os nossos olhos estão naquilo que Jesus pode fazer e não naquilo que Ele é. Quando nossos olhos estão focados naquilo que Jesus pode fazer, nós perdemos quem Ele é. Nós perdemos a completa revelação de quem Ele é. Assim era eu, querido. Graças ao Senhor, um dia o Espírito Santo me quebrantou, destruiu a fortaleza que eu tinha feito dentro de mim e construiu algo do Espírito. A promessa do Espírito é evidenciada de tal forma que Jesus diz que é para o bem deles que Ele vá, porque se Ele não fosse, o Espírito não viria. Olha isso, querido. Tentem imaginar, queridos, que Jesus desenvolveu um relacionamento com aqueles caras.
com aqueles homens. Eles eram amigos, queridos. Eles comiam juntos. Por vezes dormiam no mesmo lugar. Passavam fome juntos. Eram perseguidos e injuriados juntos. Muito provavelmente brincavam juntos. Conversavam sobre coisas aleatórias juntos também. Eram amigos. Jesus veio trazer a faceta de agora um Deus que se manifesta de perto e não mais de longe. Como os judeus conheciam. Vocês lembram quando Deus desce no monte e o povo fala: vai lá, Moisés, fala tu com ele e depois você passa o recado para nós, porque nós não vamos subir. Agora Deus não vem mais se revelar somente através de um profeta ou dentro de um tabernáculo no meio da sarça, no meio da arca da aliança. Agora Ele vem se revelar como um Deus amigo, que emana de perto, mas para isso o Espírito precisa nos encher, queridos. Para isso o Espírito precisa completar a obra. Porque, queridos, se nós achamos que somos cheios do Espírito, e o nosso coração ainda não foi ferido de amor por Jesus, de fato o Senhor não nos encheu com seu poder. De fato, não fomos cheios do Espírito. Lembra que Jesus prometeu o Espírito para eles, certo? Amém? Vocês estão comigo? Estão lembrando? Atos 2, o que acontece em Atos 2, queridos? É o quê? Dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Mas deixa eu fazer uma pergunta, se você for ler ali, na história, lá em João 21, Jesus já glorificado, queridos, já passou pelo processo da cruz, já ressuscitou, está ressurreto, e de repente aqueles homens estão em portas fechadas, isso é incrível. E aí Jesus aparece no meio deles: paz seja convosco. Eu imagino aqueles caras tudo tremendo, querido, querendo tudo morrer, e aí Jesus fala assim: eu não sou um fantasma, cara, olhem para mim, o que vocês têm para comer? Não, tem um peixe aqui, dá aqui que eu vou comer então esse peixe. Jesus queria mostrar para eles que Ele era o mesmo, mas agora glorificado. E aí Jesus naquele momento sopra sobre eles, e diz: recebam o Espírito Santo. Essa, querido, é a primeira experiência que eu e você precisamos ter com o Espírito de Deus, porque isso é o selo do Espírito. Quem aqui mexe com gado sabe que para você provar que aquela criação é sua, você precisa o quê? Carimbar ele, certo? Quando nós confessamos a Jesus, quando Ele te aceita, Dona Maria, quando Ele te aceita, quando Ele me aceita, nós somos selados pelo Espírito. Mas e aí? Será que agora eles conseguiram entender o que Jesus estava falando? Não, de forma nenhuma. Porque essa primeira experiência, querido, é o Senhor simplesmente dando vida àquilo que estava morto. Pum. É como se o nosso espírito que estava lá, sepultado, agora renascesse. E agora os nossos olhos espirituais começam a ver. É como um bebê que sai da barriga de uma mãe. E ele não entende o que está acontecendo. Ele está ouvindo ali o pai falar, a mãe falar e tudo, e nada faz sentido para ele. Mas ele está vivo. O que acontece com o selo da salvação é que agora nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos comprados para Ele. Mas aí, querido, lá em Atos 1, depois você lê lá, Jesus está dizendo as últimas palavras para eles, antes de subir aos céus. E Jesus fala para eles: permaneçam em Jerusalém, porque do alto serão revestidos. Mas antes eles perguntam assim, eu imagino, cara, eles cutucando: ei, vai lá e pergunta você. Não, mas eu? Aí sempre sobrava provavelmente para Tiago, João e Pedro, né? Os mais próximos. Não vai lá, não vai você agora dessa vez. Aí chega lá: mestre, mas é agora que vais estabelecer o teu reino. Nossa, eu imagino Jesus: meu Senhor da glória. Respira. Mas ainda não entenderam. Aí Jesus fala: não compete a vocês saberem tempos e épocas, mas permaneçam em Jerusalém, para que do alto
sejam revestidos de poder. Jesus estava falando de outra experiência com o Espírito, queridos. Não era o sopro e o selo, era outra. E essa experiência vai ser evidenciada lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Quando o Espírito agora, e pasmem, queridos, eram muitos irmãos. Não foi só os 12, eram muitas pessoas que estavam ali presenciando. Todos eles foram aguardar, mas somente alguns permaneceram até que o Espírito descesse. Porque entre Jesus ir aos céus e o Espírito descer foram aproximadamente 10 dias que eles perseveraram em oração. Mas o fato é que o Espírito veio. Toma aqueles homens. E o que nós aprendemos com isso? Que isso é algo que traz para nós dons do Espírito. Estou errado, irmãos? O que nos é ensinado? E não está errado. A segunda experiência vem evidenciar em nós dons. Por quê? Porque o Espírito nos pega e nos imerge no seu poder. É como o batismo, queridos. É o Senhor que pega o nosso Espírito agora e nos banha no Espírito Santo. E agora nós somos cheios de dentro para fora, né, Henrique? Não é de fora para dentro. Lembra aquele Espírito que nasceu, que estava boiando na maionese ainda? Agora começa a fluir como um rio. E aquilo vem enchendo, vem enchendo, vem enchendo, vem enchendo e transborda. Esse transbordar, querido, traz a completa revelação de quem Jesus é. Uau! Mais do que dons, queridos, o Espírito não quis ali evidenciar os dons foram consequências da revelação de quem Jesus é. O Espírito nos batizando em seu poder, querido, não é só nos dando o seu poder emprestado para que nós cumpramos agora a missão, que é o que nós vamos fazer, mas é trazendo a completa revelação de quem Jesus é, querido. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Talvez tem pessoas aqui que estão passando a vida inteira na igreja, no primeiro estágio, sendo seladas pelo Senhor, sempre andando na rabeira. Eu caio, não caio, eu caio, não caio, eu caio, não caio. Um pé no mundo e um pé na igreja. Porque ainda não foram feridas com quem Jesus é, querido. Porque quando Ele vem, meu querido, quando Ele vem, meus amigos, nós não temos mais a nossa vida como preciosa. Algo que vem bradar no nosso coração importa que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Assim como os irmãos moráveis oravam. E agora, eles começam a receber a revelação completa de Cristo. Eles não olham mais para Jesus somente como o Messias libertador, mas sim como o Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, e mais ainda, um Deus que veio e se revelou como um amigo. Uau! É como se agora eles passassem do Messias, lembra do Messias? Que eles lembravam, e Jesus continua sendo o Messias, mas agora eles têm acesso à completa revelação do que o Messias veio revelar, e da revelação completa de quem Ele é. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E aí, eu consigo ver os olhos daqueles homens, se enchendo de lágrimas, uns olhando para os outros. Ei, Pedro, você entendeu agora? Quem é que esteve conosco? Era o Verbo, era a palavra, era o Deus que se encarnou e habitou entre nós, esteve conosco. E aí João vai escrever, e eu consigo contemplar os olhos de João em lágrimas, escrevendo o seu primeiro capítulo e as suas primeiras palavras no seu evangelho. Ele vai escrever assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram.
Isso só pôde ser escrito por alguém, querido, que teve o seu coração ferido de amor por Jesus. E sabe o que Jesus falou para mim através do Espírito no meu coração esses dias, quando Ele me cravou com essa palavra de Marcos 3,13? Soou uma frase no meu coração, querido, bem assim: se nós não fomos feridos de amor por Jesus e pelo seu Evangelho, de fato ainda não fomos imersos no poder do Espírito. Queridos, não basta somente olharmos para o poder que o Senhor pode executar em nós, querido. Ele já disse que nós somos abençoados. Ele já nos prometeu todas as bênçãos nas regiões celestiais. O que Ele nos chama agora é para um relacionamento íntimo, é para conhecê-lo, é para estar com Ele. Talvez, querido, você já queimou de amor por Jesus, e isso se esfriou. O Espírito Santo quer te ferir novamente, com um amor incontrolável por Ele. E sabe o que acontece, querido, com esses homens? Quando eles recebem o Espírito, e brota neles a completa revelação de quem Jesus é, não restava para eles outra opção mesmo, a não ser se tornarem testemunhas, mártires. Agora a gente vai ver, querido, Pedro, aquele Pedro impulsivo, que negou Jesus 3 vezes, que impulsivamente cortou a orelha de Malco, que era rápido em empunhar a espada, mas tardio em compreender. Agora nós vemos Pedro se levantar lá em Atos e pregar o Evangelho. Muitos vão dizer, querido, que lá em Atos 2:14 em diante, muitos vão trazer como um entendimento de que aquilo é o primeiro sermão de Pedro, mas eu não consigo olhar como um sermão. Pedro não preparou aquilo. Aquilo foi o grito de um espírito, de uma alma, de um coração de alguém que foi ferido de amor pelo Evangelho, e não conseguia mais ficar calado, e precisava externar o amor que o feriu, queridos. Então Pedro agora, instintivamente, pelo Espírito, começa a lembrar das profecias de Joel, queridos. A Bíblia vai dizer que Pedro era iletrado. Vocês sabem o que é iletrado, meus irmãos? Desprovido de conhecimento, para nos dizer outra palavra. E agora Pedro começa a se posicionar: ei, esses caras não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel previu e predisse, que o Espírito desceria para revelar o nosso amigo. Não foi, querido, os dons que se manifestaram ali, não foi as línguas estranhas que fluíram, que levou aquelas 3.000 almas a se converterem ao Senhor, foi a mensagem do Evangelho. Foi o Evangelho completo sendo pregado. Amém? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Lá em Atos 3:2-7, Pedro e João estão lá na Porta Formosa, doidos do Espírito, sabe? Precisavam fazer alguma coisa. Não, vamos lá na sinagoga, cara, vamos lá. Não, a gente tem que orar, cara, vamos. Pedro e João, percebe, querido, aqueles íntimos do Senhor, e eles estão passando pela porta e um paralítico. Aí Pedro, aquele louco que não se misturava com ninguém: ei, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele tinha, querido? O Evangelho. Muitas vezes nós queremos operar sinais e maravilhas através do poder que nós alcançamos do Senhor. Ele não vai operar, querido. O poder é dele, é o Evangelho que cura, é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que liberta. Aquele paralítico se levanta, não no poder que Pedro tinha, mas por causa do Evangelho que ele carregava no seu coração. O que Pedro tinha agora era a completa revelação de quem é Jesus, querido. Não era o dom, era Jesus. Mais para frente você vai ver relatos de que a sombra de Pedro curava.
E a gente vai olhar para esse texto e falar, uau, nem a sombra de Jesus curou. Deixa eu te falar uma coisa, o que se manifestava naquela sombra de Pedro era o Cristo. Ele era tão ferido de amor por Jesus, querido. O Evangelho feriu aquele homem de tal maneira que a sombra dele curava, porque o Espírito se manifestava naquele lugar. Em Atos 5, Pedro e João são presos e vão lá diante do Sinédrio, são interrogados. E Pedro se levanta como um orador, meu amigo, de uma tal forma que os caras do Sinédrio olham um para o outro e falam assim, verdadeiramente esse esteve com o Messias, com Jesus Cristo, na verdade, eles falam assim, com a eloquência que Pedro estava falando agora. Mas Pedro era iletrado. Sabe o que aconteceu ali? Evangelho, querido, estava capacitando e vocacionando Pedro, agora, por quem Jesus era na vida dele. Vocês lembram no começo que eu falei, qual é o nosso chamado coletivo? Nós somos chamados para estar com Ele, a partir do estar com Ele, querido, todos os dias, desfrutando de uma intimidade com o Senhor, desfrutando de um relacionamento com Ele, é que daí nós vamos ser vocacionados para a obra do ministério. Por que é só depois de estar com Ele? Porque é Ele que precisa resplandecer, e não nós. Porque não é o dom que aparece na minha vida, uau, eu sou usado nesse dom. Não! É o Evangelho que precisa sair, é o Evangelho que precisa ser resplandecido. O que nós precisamos nesses dias, queridos, é olhar para dentro de nós e ter a humildade de olhar e enxergar se nos falta o Evangelho, porque os dias estão contados. Muito em breve o nosso amigo aparecerá nas nuvens, querido. E aqueles que responderam a um chamado de estar com Ele, vão se encontrar com Ele nos ares. Mas Ele também diz que muitos, não é poucos, queridos, é muitos, vão comparecer diante dEle, dizendo, Senhor, Senhor, em Teu nome eu expulsei demônios, em Teu nome eu curei enfermos, em Teu nome eu orei em línguas, em Teu nome eu desfrutei de palavras de conhecimento. Jesus vai falar para eles, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. A palavra conheço ali, querido, é intimidade. Não quer dizer que Jesus não sabe o seu nome, mas que você não esteve com Ele. Uau, queridos. E sabe o que isso nos leva a desfrutar? Quando nós conhecemos a Jesus. Uau! E compreendemos quem Ele é de verdade, nós acessamos um lugar onde nós compreendemos que Ele se importa, querido. Vocês lembram do Pedro? O que aconteceu antes? Pedro nega Jesus. Jesus vai para a cruz, Pedro não tem coragem de acompanhar aquilo. A gente vai ter um relato que João estava lá. E aí Jesus morre, ao terceiro dia ressuscita. Pedro faz o quê, querido? Volta a pescar. Imagina a tristeza que Pedro estava, quando precisou de mim, as minhas mãos não puderam fazer nada. Quando o meu amigo precisou de mim, eu fugi. Começa a entender o coração de Pedro, querido, naquele momento. Mas sabe o que Jesus faz, querido? Antes de Jesus ser alçado aos céus, Ele vai lá na praia, onde Pedro e seus amigos estavam pescando. Jesus pega um peixe, faz um pão, acende uma fogueira provavelmente, assa um peixe, faz um pão, e aí eles avistam alguém na praia, é o mestre. Pedro imediatamente se lança na água, chega lá e não fala nada, ele não tem coragem nem de perguntar se era ele mesmo, simplesmente Jesus fala, senta aqui Pedro, toma um pão, vem partilhar de novo de mim. E não importa aonde você andou, querido, não importa aonde os seus passos te levaram, Ele continua sendo bom. Nós ainda vivemos o tempo da graça, mas a graça não é barata e não é de graça, teve um preço.
E Ele nos chama somente a estar com Ele. Queridos, você não precisa ter todo o conhecimento da Bíblia instantaneamente. Você só precisa estar com Ele. Conhecimento sem sabedoria é vazio. Queridos, aí Jesus senta nas pedras da praia. Tenta imaginar isso, querido. E chama Pedro: Pedro, tu me amas? Oh, Senhor, eu te amo. Eu imagino Pedro envergonhado, todo desconcertado ali, diante do amor que o Mestre estava revelando para ele. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacente as minhas ovelhas, Pedro. Mais uma vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacente as minhas ovelhas. Naquele momento, o Senhor restaurou a vida de Pedro. Sabe por quê, querido? Porque Ele se importa com os seus amigos. Jesus não poderia suportar ir para os céus e estar à direita do Pai sem antes resolver o problema de Pedro, querido. Sabe por quê? Porque tempos atrás, Jesus muda o nome de Pedro e fala para ele: Ei, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Imagina a cabeça de Pedro: eu pequei, eu disse que eu não conhecia o meu amigo, o que será de mim? Não havia outra solução para Pedro senão resplandecer a completa revelação de quem Jesus é, querido. E é isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. Ele quer abrir no meu e no seu coração uma ferida de amor por Ele. Quando eu falo ferida, querido, porque a ferida é algo que sempre nos lembra daquilo, sabe? Quando você está com um machucado, parece que tudo acerta lá. Estou errado? Quando Ele abre uma ferida que é incurável, dói, querido, de amor. Porque você começa a sentir saudades de alguém que você nunca viu com os olhos espirituais, com os olhos carnais, mas você passa a ver com os olhos do Espírito. Querido, não se trata do quanto eu oro em línguas. Não se trata de quantas pessoas eu curei com orações. Se trata do quanto eu estou sentado nas pedras da praia com meu amigo. Isso é o Evangelho, querido. Essa é a mensagem do Evangelho. Um Deus soberano, que desceu da mais alta glória, se fez carne, como eu e você, habitou no nosso meio, para nos restaurar em um lugar de relacionamento com Ele mesmo. Uau! Se coloque de pé, querido. Oh, Espírito Santo, vem nesse lugar, Pai. Jesus quer levar pessoas hoje a entender quem Ele é, querido. Sendo verdadeiramente cheio do Espírito. Ele vai nos ferir de amor por Ele, para conhecermos de verdade quem Ele é. E é a partir daí que nós vamos entender, quando Paulo vai dizer em Romanos 8,17, que nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros de Deus e com Cristo, se de fato participarmos do seu sofrimento. É isso que a ferida que o Espírito abre em nós vem fazer, querido. Você começa a impartir do sofrimento de Cristo. Deixa eu contar uma experiência que eu tive aqui na última ceia, queridos. O Espírito está me levando a falar isso aqui. Não é algo para me gloriar, nada disso. Pelo contrário. Esses dias o Senhor tem me quebrado sobre essa questão da revelação de quem Ele é. Eu tenho tido experiências com Jesus. Hoje mesmo eu fui tirar uma música que nós tocamos aqui hoje. E Jesus decidiu ensaiar comigo, tirar a música comigo no quarto, querido. Eu não aguentei. Eu tive que largar a guitarra. Porque Ele chegou. Porque Ele entrou. Porque Ele estava lá. E aquele dia que eu segurei o pão, querido, do cálice, quando eu peguei aquele pão, é como se eu, em espírito, conseguisse contemplar o Gólgota e a via dolorosa, por onde Jesus caminhou carregando aquela cruz.
E é como se Jesus me permitisse ver pela ótica de João, e eu comecei a sentir uma dor por um amigo, e eu comecei a falar: Senhor, não era para o Senhor estar lá sofrendo, era para mim estar. Jesus é um amigo, querido. Jesus é um amigo. Ele é alguém que se importa com você, aqueles a quem Ele chamou para estar com Ele. O que o Senhor tem falado conosco é menos evidência, querido, e mais intimidade. Menos aparência, querido, e mais intimidade. Menos querer mostrar para as pessoas que somos bons, menos querer ser chamados de bons, você faz isso muito bem, e mais intimidade, mais relacionamento. Sabe o que aconteceu no outro dia? Eu fui embora daqui estragado, querido, estragado mesmo. Eu cheguei em casa, eu me joguei no chão, eu não conseguia, porque é como se eu sentisse a dor de um amigo. No outro dia eu fui trabalhar, eu levantei, eu fui escovar os dentes e comecei a chorar, cara. Eu fui para o trabalho, eu entrei na minha sala, sentei na cadeira, e é como se eu sentisse Jesus entrando, sentasse na minha frente assim, tum. E eu sentia que Jesus tinha vindo passar a manhã comigo. Eu só consegui levantar e fechar a porta, querido. Eu fiquei estragado até meio-dia, porque o meu amigo entrou. Porque ele entrou e eu não conseguia falar uma palavra, eu só conseguia contemplar a beleza do meu amigo. Ei, querido, Ele tem prazer em se revelar a nós, quando nós deixamos de olhar para as coisas que Ele faz e começamos a olhar para quem Ele é. Talvez o nosso foco mudou, talvez ao longo da nossa vida, nós paramos de olhar para quem Ele é e começamos a querer olhar para aquilo que Ele faz. Jesus, Ele não é um provedor de bênçãos, querido, por mais que Ele diz que vai nos abençoar, mas Ele é mais do que isso. Ele é o Evangelho, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é aquele que por Ele vamos gastar a vida, Ele é aquele que nós vamos chegar em dias maus, como aqueles discípulos que vão colocar a cabeça na bandeja, e vai falar: corta, porque eu sei exatamente com quem eu estarei, com o meu amigo. Será que ele vai encontrar amigos nessa noite aqui, querido? Feche os seus olhos, comece a olhar para dentro de si, com humildade no seu coração, e veja se realmente Jesus faz sentido para você. Se algum dia da sua vida Jesus fez sentido, se algum dia da sua vida a completude de quem é Jesus começou a ser construída, ou se a sua vida é uma vida de aparências, querido, Deus quer te salvar nessa noite. Não resista ao Espírito Santo, não resista à mensagem do Evangelho. Talvez você, como eu, viveu a vida na igreja, e isso é vergonhoso para nós. Ei, querido, pouco importa a minha reputação, importa que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Lembre-se, querido, você foi chamado para estar com Ele, para estar com Ele. Os meus amigos aqui vão cantar uma canção, e se você sentir no seu coração de que com a intenção e intencionalidade você quer se colocar diante do Senhor e realmente começar a ser cheio do Espírito e acessar a completa revelação de quem Ele é. Se você é daquelas pessoas que ainda tem dúvida se você é salvo ou não, o Senhor quer te salvar essa noite. Dono dos meus dias é Ele. Essa é uma canção muito séria, querido. O fato de você dizer que você está gastando a sua vida por Jesus, isso tem que ser de verdade.
Isso tem que ser com seu coração. É gastar a vida por Ele mesmo. Aonde você estiver, é você falar dEle. É onde você estiver, você falar com Ele. É onde você estiver, você proclamar Ele. Aleluia. E um dia Ele virá sobre as nuvens, soberano. Aleluia. E todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Aleluia. Eu não sei você, mas eu já imaginei esse dia. O quão glorioso será esse dia, meu. O quão poderoso será o dia do Senhor. O dia que o Senhor virá nas nuvens nos encontrar. Aleluia. Se você almeja por esse dia, aplauda o nome de Jesus. Adore a Ele. Aleluia. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Virá. Ele virá. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por encontrar corações essa noite. Queridos, eu queria só encerrar lendo um texto para você, de 1 João. João vai dizer assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Queridos, o Senhor vai levar você e eu a vermos, a ouvirmos e a apalparmos o nosso amigo Jesus. Ele vai plantar nos nossos corações uma ferida de amor por Ele, que jamais cicatrizará, e que vai bradar até que Ele venha, até que Ele se manifeste nas nuvens. E aí, queridos, nós vamos olhar e vê-lo como Ele é, face a face, aqueles a quem Ele chamou. Oh Jesus, eu preciso encerrar, queridos. Ei, leve isso para sua casa, querido. Chama Ele para ir com você embora. Não deixa Ele aqui não, chama Ele, leva com você Ele. Fala: Senhor, a partir de hoje eu só quero ir se você for. Só quero ir se o Senhor for. Queria orar pelos pedidos de oração aqui. Maria Rodrigues, eu não sei o motivo, só está o nome dela aqui. E a avó do João Vitor, do Abisai, vai passar por uma cirurgia de risco. Amém? Vamos orar, queridos. Pai, eu oro por esses pedidos de oração, Pai, crendo, Senhor, com convicção de quem Tu és, e que o Senhor vai alcançar esses irmãos. Pai, essa Maria Rodrigues, eu não sei, Pai, o que ela está passando, mas o Senhor sabe, alcança ela, Senhor. A avó do João Vitor, Pai, que vai passar por uma cirurgia, que o Senhor, Pai, esteja naquele lugar. Que o Senhor conduza tudo, Pai, para a honra e glória do Senhor, e que o Senhor seja revelado, Pai. Deus, eu também te peço, Pai, continue, Pai, revelando-se a nós. Continue revelando o Evangelho genuíno. Continue revelando quem o Senhor é em nós, Pai. Ah, Jesus, que essa ferida que o Senhor está abrindo no nosso meio se expanda cada vez mais, ao ponto, Senhor, de nós perdermos o controle das nossas reuniões, Pai, porque o Senhor é que vai conduzir-nos a um lugar de devoção a Ti. Eu creio, Pai, que não mais, muito em breve, Senhor, não seremos mais liderados por homens, mas o Senhor é quem vai tomar total controle, literalmente, das nossas reuniões, Pai, porque o Senhor está edificando casas espirituais, que, como Pedro diz, se tornarão como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual para o Senhor.
Senhor, cuida dos meus irmãos, dos nossos amigos, Pai. Leva cada um em paz. Cuida das nossas semanas, Senhor. Mas acima de tudo, Senhor, nos visite, Pai. E seja conosco, Pai. Eu peço, toma café, Pai, com vários irmãos aqui amanhã. Nos visita no café da manhã, no almoço, no jantar, no dormir, no deitar, no levantar. Que o Senhor seja tudo e que tudo passe pela ótica do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Ele está aqui.